Moledo. Moledo, como topónimo, é conhecido pelo menos desde o século XI. Os linguistas defendem que a palavra deriva do termo moletum, do baixo latim, que por sua vez vem de moles, latim clássico que significa massa, volume, grande massa de pedra, rochedo. O elemento que mais caracteriza a população e que constitui o planalto das Cesaredas está relacionada com a própria etimologia da palavra moledo, é a pedra. Esse elemento foi e continua a ser uma presença constante na paisagem envolvente, bem como na própria morfologia da aldeia. As lajes e afloramentos rochosos são visíveis nas ruas e travessas da aldeia. Têm uma presença ao qual não se consegue ser indiferente. Em 2010, começa a materializar-se um processo de desenvolvimento através da arte. O espírito do projeto, MAP, Mostra de Arte Pública em Contexto Rural do Moledo, é promover a arte na aldeia, trazendo-a para meio rural, tendo como ideal a democratização da arte e a sua descentralização. Oferece cultura aos habitantes do Moledo de forma a possibilitar-lhes o acesso e, sem pretenciosismo, procura sensibilizar e educar, sempre no sentido de valorizar os costumes e tradições. Reatualiza-se com uma roupagem mais contemporânea. Pretende-se assim resgatar a memória coletiva do lugar, a cultura e a vida dos seus moradores, para além de contribuir para a promoção da preservação do património edificado e dos seus espaços públicos. O projeto parte de um grupo informal de cidadãos que une esforços com a autarquia local e outras entidades, como a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, a Escola Artística António Arroio, empresas e artistas que contribuíram para o enriquecimento e desenvolvimento da aldeia. Em conjunto, procuramos soluções para os desafios que vão surgindo. Os alunos do Jardim de Infância e da Escola Básica de Moledo não passam ao lado dessa transformação, com visitas guiadas regulares à MAP e exposições temporárias, onde são convidados também a explorar alguns materiais e técnicas artísticas. Estivemos a andar de bicicletas, pelo menos estivemos com os amigos e fizemos perguntas. Então, alguém tem alguma pergunta para fazer ou alguém me sabe dizer o que é que temos aqui? A Dona Inês. É Inês de Castro. Digam lá, quem é a mulher? Inês Castro. E porquê é que está nua? Para não saberem se ela é pobre. É mais ou menos isso, então. Aqui a nudez na escultura tem duas razões de ser, ok? A principal está relacionada com o título, que é o título desta escultura, que é da Joana Alves, é Inês. Ou seja, não é Dona Inês de Castro, não é Dona Inês, não é a rainha, é Inês. A Inês de Castro aqui está nua e desta forma nós não conseguimos distinguir se ela faz parte de uma classe nobre ou de uma classe mais pobre, ok? Para além disso, a escultura, tradicionalmente, a perfeição era através do corpo, da figura humana. E não da roupa. E não da roupa.
E então são essas as duas razões pelas quais temos uma Inês nua. Uma pergunta, porquê que a escultura está nesta posição? E está a fazer o quê? Ela está a olhar para... Croa. E está com um ar pensativo, não é? Parece que está a olhar para a coroa. E porquê? Porque é que ela está a olhar para a coroa? Porque ela nunca usou... A E croa. porque queria usar. Ela é rainha, não é? Mas foi, como já vimos nos outros trabalhos, ela... Foi Nunca coroada usou coroa. morta. Exatamente. Então, ela está a olhar para uma coroa que nunca usou. E está pensativa. Porquê que esta escultura não está acabada? Em certas partes ela parece que não está acabada, mas noutras até parece, não é? Então, é uma opção da escultora, ok? Sim, ela gostou assim, desta forma, ok? E deixou ficar assim. Vamos? É uma coisa que mostra muito interesse. Não só porque é esculturas, mas sim porque já teve uma verdadeira história. E Dom Pedro e Dona Inês não são uma lenda, eles existiram. E é uma coisa que eu às vezes penso, isto é um verdadeiro, já tiveram a pisar este chão que eu agora mesmo aqui estou. Quem é que quer fazer a primeira pergunta? É? Então vá. O que representa este conjunto de azulejos? Representa a história de Inês de Castro e do Dom Pedro, mais uma vez. Estes azulejos foram feitos por os alunos de secundário da Antónia Arroio, ok? É um trabalho que é coletivo, portanto são de vários alunos, representa cada azulejo, cada imagem, representa um pedaço da história, ou seja, é a história da vida dela que é contada por imagens. Como é que isto se chama? É uma iconografia Inesiana. inesiana. Porquê? Vem de Vem de Inês, então. Em avulso. Em avulso, porque é assim, solta, exato. Diz lá. Porque estão a morder o coração. Aqui é uns dentes a morder no coração, não é? Este azulejo conta a lenda em que o rei Dom Pedro manda arrancar o coração, um pelo peito, outro pelas costas, que ele mordeu o coração dos assassinos para se certificar que os assassinos estavam mesmo mortos. E este desenho simboliza, de facto, esse momento e essa lenda. Cada escultura ou cada azulejo conta a história de Inês de Castro, através de imagens, imagens, grafia, escrita, portanto, história, ok? É a história contada através de imagens. Vamos? E fica giro, dá, porque ele pode, eu acho bonito uma aldeia ter assim estátuas, grande, pequena, não me importa. O que é que vocês acham deste trabalho? O que é que isto vos parece? Parece um trono, só que sem coroa. Um trono sem coroa, não é? Diz lá, faz lá uma pergunta. E porquê que tem picos? Porquê é que tem picos? Não faz sentido. Quem é que se vai sentar aí? Exatamente, não faz sentido. Quem é que senta num trono com picos, não é? O trono é o trono da Inês de Castro. Pronto, ok. E porquê é que tem picos? Estão vocês a perguntar. É assim, um trono habitualmente... É um trono feito com pano por cima. Pois é, e as pessoas sentam-se lá, não é? Sim. Neste caso, a Inês de Castro teve um trono, mas não teve um trono. Ou seja, ela foi rainha e é rainha de Portugal, é uma das rainhas de Portugal, mas ela, na verdade, nunca usou o trono ou a coroa. E porquê? Porque ela foi... Morta. Exato. Antes de ser coroada a rainha. Quem é que me consegue ler o título? Presença ausente. O que é que isso significa? É que ela está, mas não está. Exato. Ou seja, nós temos aqui um
relevo, temos aqui uma forma de alguém que esteve sentado no trono, mas não está. Porquê que tem o formato da Dona Inês? Porque simboliza exatamente isso, ou seja, é como se a fingir ela tivesse estado aqui sentada. Ela esteve presente, não estando, ou seja, ela foi coroada depois de morta. Este trono, para além de representar um trono, representa também uma máquina, representa também uma máquina de tortura. Portanto, as pessoas que faziam coisas mal feitas depois eram castigadas. Deixa os meninos, Mimi, deixa os meninos. Deixa os meninos. Então, tomem lá atenção. Então, o trono, que é uma máquina de tortura, simboliza exatamente isso. Tá bom? Vamos passar para a próxima. Nem todos os dias a gente faz coisas assim. Não é a todas as alturas do ano. E isto é momentos únicos. Não dá para viver igual. Agora, vamos falar um bocado sobre este trabalho. Os artistas fazem os desenhos muito pequeninos e trazem os desenhos no telemóvel. Alguns trazem em papel também. Mas no caso, o Jorge Charrua trazia o desenho no telemóvel. Esse aqui são riscos que são feitos para pintar. Exatamente. Então ele chegou cá, a parede estava vazia, ele fez aqueles rabiscos. Porquê que o rei e a rainha não têm roupa de reis? Está aí uma boa pergunta, uma grande pergunta. É verdade que representa Pedro e Inês, mas o artista que fez esta pintura, ele fez um Pedro e Inês dos nossos dias. Em vez de serem reis e rainhas, são pessoas comuns como nós e têm roupas comuns e modernas, está bem? O Jorge Charrua opta por fazer dois adolescentes. Como é que chama esta pintura? Esta pintura, olha, deve ser das poucas pinturas que nós temos na nossa rota que não tem título. Na verdade, esta pintura é uma pintura sem título, ok? Mas pode ser Pedro e Inês, como tantas outras. Têm cabeça de humano e corpo de animal? Ora, está aí uma boa pergunta. São réplicas, ok? Das figuras que sustentam o túmulo em Alcobaça, o túmulo da Inês de Castro. E estas figuras representam pessoas que pertencem à história de Inês de Castro e de Dom Pedro. No túmulo de Inês de Castro e na banheira aqui no Moledo, nós temos três figuras que representam os assassinos de Inês e uma quarta figura que representa o Afonso IV, que é este homem barbudo, que na verdade é a única figura que tem corpo humano, porque é a representação do rei. Mas as outras três figuras representam os assassinos. Então, eles foram retratados com caras que não, ao contrário do Afonso IV, que se parece mesmo uma pessoa, estas figuras, as caras, são caras idealizadas, não representam significativamente ninguém. E, como foram pessoas más, são retratadas com corpo de animal, porque na época medieval, portanto, representavam-se muito os bichos com as caras de humanos, exatamente porque representavam o mal, está bem? Esta escultora, a Joana Alves, ofereceu uma banheira à aldeia de Moledo. E porquê? Porque há uma lenda na aldeia que está ligada à Pedra Inês, que é uma pedra que está junto ao poço. A lenda diz-nos que essa pedra era a banheira da Inês de Castro. Porquê esta banheira se chama Morte Inês? Então tem a ver com
as pessoas que estão retratadas. Vamos passar para a próxima? Sim. Ok, vamos lá. Podemos tentar os desenhar, das técnicas que os fizeram. Podemos ganhar ideias para um projeto da escola que tivermos a fazer. Acho que é só isso. Porquê que esta imagem parece um cemitério? Parece um cemitério. Isso tem a ver com o facto de nós termos pedras que estão colocadas ao pino, ok? Estão em pé. Também está associado a umas coisas que se faziam antigamente, há muitos séculos atrás, há muitos milhares de anos, que eram os menires. Então, esta escultora, que é a Constança Clara, neste trabalho que se chama Passo, pega nas pedras e utiliza a mesma forma de meter as pedras ao pino que se fazia nos tempos antigos, está bem? Onde é a casa de Dom Pedro? A casa de Dom Pedro Sim. e da Dona Inês. A casa de Dom Pedro e da Dona Inês, na verdade, é nas vossas costas. E era a casa da Inês de Castro, nesse terreno. Então, a casa entrou em ruínas, as pessoas da aldeia vieram tirar as pedras das ruínas para construir as próprias casas. Esta escultora pediu que, metaforicamente, as pessoas devolvessem as pedras que roubaram à ruína e devolveram para a escultora fazer um novo passo, uma nova casa, para além de ser um trabalho muito bonito e diferente do que estamos acostumados, é um trabalho comunitário e, portanto, ele é muito interessante e importante por causa disso. E porquê? Porque as pessoas estão muito ligadas à pedra, ok? As pessoas do Moledo habituaram-se ao longo dos séculos a manusear a pedra e ganharam um carinho especial pela pedra. A Constança Clara entendeu isso e, sabendo também da lenda das ruínas do Passo, ela acabou por fazer este trabalho. Bora? Agora vamos até à igreja. Nós olhamos para uma obra de arte, mas não vemos só o que é uma obra de arte, vemos mais além do que aquilo que está lá representado. Eu posso ver um rabisco, mas desse rabisco eu posso criar várias coisas. É do ponto de partida à meta. Este é um percurso muito longo. Pois é, esta escultura chama-se Árvore e é do Francisco. Eu também li isso. Francisco Gonçalves, é o Francisco Gonçalves. Porquê que tem um tronco de uma árvore, mas tem umas folhas tão grandes? É uma questão, mais uma vez, estética. É uma opção formal que o escultor decidiu fazer assim. Portanto, criar estes elementos não são necessariamente folhas, mas são elementos que, de certa forma, fazem uns degraus, não é? Esta obra foi feita para substituir a árvore que estava cá? Mais ou menos. Então, havia aqui uma árvore que tinha cerca de 100 anos, era uma árvore muito grande e chegava ao topo da igreja. Vejam bem o tamanho da árvore. E quando o escultor cá veio visitar o Moledo, ele vinha passear na aldeia, fazer uns registros e encontrou aqui uma árvore que já estava morta, que secou naturalmente. E ele percebeu que esta árvore era uma árvore muito acarinhada pelas pessoas da aldeia. Então ele perguntou-nos se podia usar a árvore como elemento para o trabalho dele. Este trabalho está associado a Pedro Inês. É um bocado difícil de entender, não é? Mas também é Pedro Inês. E como? Vocês conhecem a história O João o Pé de Feijão? Sim. Essa história mostra-nos que as árvores
servem para nós alcançarmos algo que é sobrenatural. Os romanos espalharam em vários sítios do Império uma coluna que é a coluna de Trajano. E o Trajano era um herói lendário de Roma. Então o que é que nós entendemos com estas coisas? Que o elemento de árvore e o elemento da coluna, um elemento arquitetónico, muitas vezes servem para nós, como elo de ligação entre nós e o que é sobrenatural, ok? Através deste elemento que tem uma elipse e umas escadinhas, não é? Chegamos às lendas de Pedro Inês, ok? Estão lá em cima na árvore? É como se estivessem lá em cima na árvore. É isso. Nunca pensei que isso fosse isso, para não conseguirmos distinguir. Foi coisas que fiquei mesmo assim, uau!